A galáxia pode estar repleta de micromáquinas alienígenas, diz Astrofísico 17 de outubro de 2019 abaixo, um artigo mostrando a ótica da ciência convencional de como a detecção da vida extraterrestre inteligente poderia ser feita, procurando por micromáquinas alienígenas. A galáxia pode estar repleta de micromáquinas alienígenas, diz Astrofísico. Estariam sondas alienígenas no formato de micromáquinas viajando pela nossa galáxia. Há muito tempo tem sido um princípio tácito da astrobiologia que, na ausência de tecnologias alienígenas confirmadas, é necessário imaginar algumas. Isso está longe de ser uma busca frívola. Pelo contrário, é uma tentativa de resolver um dos aspectos mais desconcertantes da existência humana, geralmente resumido no paradoxo de Fermi. Em 1950, o famoso físico nuclear Enrico Fermi apresentou um ponto interessante. Dado o tamanho e a idade da Via Láctea, ele disse, qualquer civilização alienígena um pouco mais inteligente do que a humanidade já deveria ter tido tempo suficiente para explorar e colonizar tudo isso. Porque, então, com a óbvia exceção de algumas dúzias de pessoas, ninguém nunca viu evidências disso. A varredura dos céus em busca de sons de transmissões de rádio extraterrestres, a base do projeto de longa data de busca de inteligência extraterrestre, SETI, até agora não deu em nada. Outras vias de pesquisa, pelo menos desde o desafio implícito de Fermi, se concentraram na busca de evidências tecnológicas. Se o ET está lá fora, a lógica diz, ele ou ela deve ter chegado de alguma forma onde lá é, e deve estar de alguma forma sobrevivendo. E, para que essas coisas aconteçam, algum tipo de maquinaria alienígena deve estar envolvida. Tudo que precisa ser feito, portanto, é descobrir uma maneira de detectar a tecnologia, o que não é fácil quando o objeto de qualquer pesquisa desse tipo é completamente desconhecido. Isso levou a algumas imaginações não inteiramente fantasiosas. Os discos voadores foram um exemplo inicial, embora, apesar das tentativas de construí-los aqui na Terra, os desafios de engenharia inerentes ao projeto pareçam fatais. As esferas de Dyson foram e continuam sendo um candidato muito mais forte. Nomeadas em homenagem ao homem que pensou nelas em 1960, o matemático e físico inglês Freeman Dyson, esses pedaços de mega-kit compreendem enormes painéis de absorção de energia colocados em torno de estrelas inteiras. Segundo a teoria, cada esfera poderia capturar, converter e transmitir energia suficiente para alimentar um império galáctico distante. Nos últimos 2 anos, aumentou a especulação de que uma esfera alienígena de Dyson real havia sido localizada. Tal coisa, sugeriram os astrônomos em 2015, explicaria as variações de luz excêntricas observadas em uma estrela classificada como Kiko 846, 28, 52, mas mais conhecida como estrela de Tabby. A pesquisa mais recente, infelizmente para os entusiastas, sugere que o escurecimento irregular e repentino da Kiko 846, 28, 52 é provavelmente causado por uma exolua, também conhecido como Planet, atrapalhando seu brilho. A esperança, no entanto, é eterna para os caçadores de tecnologia extraterrestre, e o outro exemplo hipotético mais favorecido é conhecido como sondas de von Neumann, em homenagem a um matemático chamado John von Neumann, que teve a ideia. Essas máquinas hipotéticas superam uma das principais objeções ao paradoxo de Fermi, que supõe que os ETs realmente desejariam colonizar fisicamente a galáxia. As sondas de von Neumann permitem que alienígenas explorem vastas distâncias enquanto ficam em casa. Essencialmente, eles são dispositivos de autorreplicação que se apagam e depois fazem cópias de si mesmos, aumentando rapidamente, na verdade, exponencialmente, o número e o alcance. Em termos da noção de Fermi, no entanto, as sondas de von Neumann simplesmente chutam a lata mais adiante. A ideia pode explicar por que oficialmente os humanos nunca viram um alienígena, mas falha em explicar por que nunca viram uma máquina alienígena. Diga isso para os aviadores da Marinha dos Estados Unidos para ver o que eles falam. As objeções à ideia da sonda vêm de várias formas.
As máquinas precisariam de materiais para construir suas réplicas, observam alguns pesquisadores, e pode simplesmente não haver asteroides bem posicionados ou planetas rochosos suficientes para permitir que isso aconteça com bastante frequência. Outros citam a teoria da evolução. À medida que as sondas fazem cópias dos códigos necessários para a operação, é provável que ocorram erros. Assim, algumas sondas podem se transformar em predadores, caçando e destruindo outras, ou talvez em um determinado momento, os erros acumulados tornem a maioria delas disfuncional. Porém, recentemente a ideia foi alterada. Em um artigo apresentado no site de pré-impressão Archivo, o astrofísico Zaza Usmanov, da Universidade Livre de Tbilisi, na Geórgia, sugere que os teóricos estão pensando nas sondas de von Neumann na escala inteiramente errada. Usando alguns cálculos muito detalhados, Usmanov conclui que a ideia da sonda funciona melhor se as máquinas forem microscópicas, micromáquinas, com cerca de 1 nanômetro de comprimento. Nesse tamanho, ele observa, elas não precisariam dos recursos substanciais dos planetas rochosos para se reproduzirem, mas poderiam ligar usando átomos de hidrogênio girando na poeira interestelar. Ele calcula que isso é totalmente mais eficiente e muito mais rápido, com réplicas ocorrendo em questão de alguns anos, e não nas escalas de tempo mais longas consideradas necessárias para máquinas em escala macro. Além disso, a nanos von Neumann se tornaria numerosa muito rapidamente, pelo menos nas escalas de tempo galácticas. Usmanov calcula que, na época em que os descendentes de uma população inicial de 100 pessoas tivessem viajado 1 parsec, cerca de 4 anos-luz, as sondas chegariam a um número aproximado de 1,00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 0Ele sugere, pode torná-las visíveis, somente se alguém estiver olhando na direção certa. As nanomáquinas, diz ele, encontrando e coletando prótons, produziriam emissões luminosas. Cada emissão individual seria minúscula, mas coletivamente adicionaria algo observável, dado que o enxame maduro de sondas von Neumann, presumindo-se que elas estejam em uma formação de nível e compreendam uma onda na sua borda principal, teriam coletivamente a massa típica de um cometa com uma escala de comprimento de vários quilômetros. Pelo menos na parte infravermelha do espectro, calcula Usmanov, isso constitui um alvo que vale a pena procurar. Ele concluiu: todos os resultados mencionados indicam que, se alguém detectar um objeto estranho com valores extremamente altos de incremento de luminosidade, pode ser um bom sinal para colocar o objeto na lista de candidatos extraterrestres à sonda von Neumann.